Olá, estamos em mais uma aula do nosso curso de discipulado, agora a nossa terceira aula, Como Posso Ser Salvo? Nós vimos na primeira aula sobre quem é Jesus, na segunda aula nós vimos por que Jesus veio ao mundo, e agora a nossa terceira aula nós vamos ver como eu posso ser salvo. Como eu posso ser salvo? Vamos para o conteúdo da nossa apostila. Lembrando mais uma vez, se você deseja ter essa apostila, você pode colocar nos comentários, informando o seu WhatsApp, né? E eu vou passar para você a nossa apostila. Eu vou deixar o link, na verdade eu vou deixar o link para você baixar a apostila aí onde você estiver, tá bom? Vamos para o nosso conteúdo da aula, em nome de Jesus, mas antes vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento que o Teu Espírito nos instrua, que o Teu poder, Senhor, nos faça compreender por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra toda a revelação que Tu tens para nós acerca desse assunto, deste tema, e que nós possamos ser edificados e que esta aula, Senhor, seja maravilhosa em nós e para nós, no nome de Jesus. Amém? Vamos para o nosso conteúdo da apostila? Diz assim: Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como está em 1 Coríntios 15, 2 ao 4. Vamos ver o texto de Coríntios, diz assim, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Veja o que o apóstolo Paulo diz, que entregou, porque ele recebeu. O que foi que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, veja o que diz a apostila. Antes de expirar na cruz, ele disse: está consumado. Ele cumpriu perfeitamente e totalmente a sua missão. Deus providenciou através de seu Filho todos os recursos necessários para nos aproximar, nos reaproximar dele. É isso que chamamos salvação. Salvação. O que vamos estudar agora é como este presente de Deus pode ser uma realidade transformadora em nossa vida. Vamos estudar? Lembrando, os textos bíblicos citados na aula, eu já os separei para que eu não demore com a aula com você, mas você, ao assistir, ao ouvir os textos, eu quero que você pause o vídeo, você abra a sua Bíblia, procure o texto, grife o texto na sua Bíblia, para que você possa sempre lembrar acerca dessas respostas que a própria Bíblia Sagrada vai lhe dar acerca dessa temática. Amém? Vamos ver o primeiro ponto da nossa apostila? O primeiro ponto diz assim, segundo Atos 3, no verso 19, qual é a primeira atitude a ser tomada para que nossos pecados sejam apagados? Qual será a primeira atitude que nós precisamos tomar para que os nossos pecados sejam apagados? Diz assim Atos 3,19: portanto, arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados. Então, a nossa primeira atitude é o arrependimento pelos nossos pecados. Pastor, eu vou abrir um parênteses aqui na aula para vocês. Como é que eu sei o que é arrepender-se? O arrependimento é quando eu olho para o que eu fiz e eu entendo que eu ofendi a Deus. E com isso eu fico triste por ter ofendido a um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão extraordinário como é o nosso Deus. O que é que não é arrependimento? É quando eu olho o que eu fiz e eu penso no prejuízo que eu estou tendo e eu não penso na ofensa que eu causei a Deus, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso ter é o arrependimento. O arrependimento é quando eu olho para o meu pecado e eu sinto a dor da ofensa que eu causei a Deus, certo? Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto diz
leia 1 João no capítulo 1 e no verso 9 e diga que promessa Deus faz àqueles que, arrependidos, confessam a Ele os seus pecados. O que será? Qual é a promessa que Deus tem para quem confessa os pecados a Deus de uma forma arrependida verdadeiramente? Diz assim, João escrevendo, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja que promessa extraordinária. Se realmente nós estamos arrependidos e nós nos achegamos a Deus e confessamos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Ele nos perdoa os pecados. Irmãos, é muito perigoso quando nós pecamos e nós temos medo ou vergonha de confessar os nossos pecados. É a necessidade da nossa alma, é a confissão dos pecados. Nós não podemos viver com pecados sem confessarmos, porque é essa a exigência de Deus, que nós confessemos os nossos pecados a Ele. Amém? Vamos para o terceiro ponto da nossa apostila. O terceiro ponto diz: qual a reação no céu quando alguém se arrepende e confessa os seus pecados? Ele deixa o texto de Lucas, capítulo 15, verso 7, para nós verificarmos qual a reação que acontece no céu. Lucas 15, 7 diz: digo a vocês que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como é esse assim? Assim haverá alegria no céu. Esse texto de Lucas 15 é a parábola da ovelha perdida. E quando o bom pastor ele vai buscar, ou o pastor da ovelha perdida vai buscar a ovelha perdida, ele a coloca sobre os seus ombros, ele a leva para casa jubiloso, e ele chama os amigos, os vizinhos, ele chama todos para celebrar por ele ter encontrado a sua ovelha perdida. Assim será a festa, por aquele que estava perdido e que foi encontrado. Certo? Glória a Deus por isso. Vamos para o quarto ponto da nossa apostila? O quarto ponto diz: leia Salmo 34, verso 18, onde está, e diga, onde está Deus em relação àqueles que têm o coração humilde? Diante de um coração que se humilha, que se coloca com humildade diante de Deus. Aonde está Deus nesse momento? O que o Salmo 34, no verso 18, diz é o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Por que nós fazemos questão deste texto na nossa apostila? Porque muitas vezes, quando nós estamos diante do pecado, o que nós temos a ideia é que Deus se torna um Deus distante de nós, né? Na verdade, como nós vimos na aula anterior, em Isaías 59, o pecado ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus. Mas agora nós temos Cristo Jesus para nos restabelecer com Deus. E por isso nós precisamos confessar o nosso pecado, nos arrependermos do nosso pecado, e assim Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, desse tempo nós não podemos ter pecados de estimação. Nós não podemos reservar parte da nossa vida como um porão para guardar os nossos pecados, porque o nosso Deus, o Deus que perdoa, o Deus que nos recebe de volta jubiloso, Ele está perto, como diz o Salmo 34. Vamos para o ponto 5 da nossa apostila. Vamos ver aqui. Ponto 5 diz o seguinte: qual a atitude de Deus, segundo o Salmo 51, verso 17? Qual a atitude de Deus? Diz, salmista escrevendo o Salmo 51,
a sua confissão de pecado e arrependimento, né, pelo seu pecado, ele escreve o verso 17 dizendo o seguinte: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A atitude de Deus é que Ele jamais desprezará um coração verdadeiramente quebrantado, verdadeiramente contrito. Deus, Ele vai tomar para si como um sacrifício agradável a nossa vida, o nosso coração quebrantado na presença dEle. Amém? Além do arrependimento, é necessário outro passo fundamental para nós em nossa salvação, certo? Vamos ver o ponto 6 da nossa apostila. O que o apóstolo Paulo respondeu em Atos 16:31, quando o carcereiro perguntou: "Que devo fazer para ser salvo?" Vamos ver o que foi que Paulo respondeu. Será que Paulo disse: você precisa subir escadas de joelho, você precisa dar um dízimo grande, você precisa vestir roupa tal, você precisa mudar de emprego, você precisa... O que será que Paulo respondeu? Vamos conferir? Atos, capítulo 16, verso 31. Lembrando, eu tenho os textos separados aqui na aula, mas quando eu leio, eu quero que você abra a sua Bíblia, nos textos que eu estou citando, você grife na sua Bíblia, para que você possa, em seguida, conferir o que nós estamos citando aqui, ok? O texto diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Glória a Deus. O critério que Paulo estabelece é que ele creia. Nós vimos anteriormente, então, que o arrependimento é um primeiro passo, mas que seguido ou juntamente com o arrependimento agora nós precisamos crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é o nosso meio de viver, é a nossa forma de caminhar. Nós caminhamos crendo. A nossa vida é uma vida de fé, uma vida do crer. Então, ele está dizendo agora para o carcereiro: se você quer viver, carcereiro, creia. Se você quer viver, creia. Você vai ser salvo. E a sua casa toda vai ser salva também. Jesus, ele é bem mais do que acreditar nas histórias sobre ele. Crer em Jesus é confiar nele a ponto de dispor-se a segui-lo por toda a vida, entregando-se a ele. Jesus é muito mais do que nós queremos, muitas vezes, de forma reduzida, viver. O ponto 7 da nossa apostila diz assim: segundo Romanos, no capítulo 10, do verso 9 ao 10, o crer com o coração vem acompanhado de algo muito importante. Olha só, nós já vimos arrependimento. Deixa eu anotar aqui para você. Nós já vimos quais pontos? Primeiro, arrependimento. Segundo, você que está nos acompanhando, crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor. E o terceiro ponto que nós vamos ver agora, como está em Romanos 10, do verso 9 ao verso 10, é a confissão. Olha que coisa interessante. Confissão. Nós precisamos então confessar o Senhor. A nossa confissão, vamos botar confissão de fé, tá bom? Confissão de fé.
Porque nós confessamos qual é a nossa fé. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao verso 10. Se com a boca você confessar, confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Você creu no coração? Glória a Deus por isso. Mas é com a boca que se confessa para a salvação. Aleluia! Você veio, você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Jesus e você confessou Jesus, então você é um salvo em Cristo Jesus. Vamos para mais um ponto. O oitavo ponto da nossa aula, nós vamos ver o seguinte. Em Mateus capítulo 10, verso 32, o que Jesus promete fazer por aquele que confessa aos homens que agora é seu discípulo. O que será que ele nos promete? Diz assim o texto de Mateus 10, verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, ou versões dizem diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Lembrando que essa confissão de Mateus não é simplesmente chegar e dizer eu creio em Jesus. Nós confessamos, muitas vezes, por meio da nossa própria vida. Não adianta você falar que crê em Jesus e a sua vida viver como se você não cresce que sequer ele existe, certo? Então a nossa confissão muitas vezes vem por meio da nossa conduta, da nossa forma de viver, que confessa que existe um Deus vivo em nossas vidas, o qual nós vivemos para o agradar e para exaltar o nome dele. Amém? Vamos para outro ponto, em nome de Jesus. Nossa aula já está próxima do fim. Diz assim, na nossa cultura brasileira, muito envolvida com o espiritismo, né, há duas atitudes muito comuns das pessoas em relação à salvação pela fé. A primeira é a insistência das boas obras para merecer ou alcançar a salvação. Veja o que diz Efésios 2, verso 9, e coloque as boas obras no seu devido lugar. São a consequência da salvação e não a causa. A outra atitude é o costume de ser cristão, mas manter práticas idólatras ou ligadas ao espiritismo e cultos afro-brasileiros. Essa questão aqui está querendo falar do seguinte: nós recebemos o Evangelho e às vezes nós queremos acreditar que agora nós somos salvos porque estamos indo ao culto, nós somos salvos porque estamos dando dízimo, estamos fazendo alguma caridade, evangelismo, porque temos algum cargo na igreja. E essas obras, nós precisamos sempre lembrar que elas são uma consequência de nós sermos salvos e não o motivo pelo qual nós somos salvos, certo? É sempre importante você lembrar disso para que você não se torne um legalista. O que é um legalista? É alguém que se acha salvo porque ele é legalmente cumpridor de alguma lei, de algum mandato religioso, certo? A outra questão que também ele está abordando aqui na apostila é que nós precisamos tomar cuidado com aquelas coisas, por exemplo, eu já vi algumas vezes as pessoas que colocam no Instagram assim, fulano de tal, tantos anos, cristão, signo de Libra, de Áries, de Capricórnio, e essas questões são questões astrológicas, né? São questões que envolvem outros ritos que não são cristãos, né? Pessoas que fazem simpatias, pessoas que querem saber a sorte. Tem gente que até é crente de mal só sai de casa quando eu ouvir o meu horóscopo, né? Tem gente que não pode emborcar a chinela porque dá azar, né? Tem que colocar uma vassoura de trás da porta, não pode varrer a casa de dentro para fora, né? Uma coisa, as pessoas têm algumas simpatias, digamos assim, que não fazem parte da nossa fé cristã. Nós não dependemos disso.
Nós não vivemos por meio disso, né? Contra Israel não existe encantamento, não existe praga, não existe maldição. Nós somos um povo que temos um Deus que é acima de todas essas coisas. Então nós podemos viver em paz. A nossa salvação é muito superior a tudo isso. Nosso Deus é muito superior a tudo isso. Então nós precisamos largar estas coisas, nos voltar à palavra de Deus e assim edificar a nossa salvação e a nossa fé por meio daquilo que nós cremos na palavra e não por aquilo que nós achamos que é correto ou que aprendemos no decorrer da nossa vida, com culturas e outras coisas mais. Amém? Vamos para o ponto 9 da nossa aula. Diz assim: leia Mateus, capítulo 6, verso 24. O que Jesus diz sobre seguir a dois senhores? Vamos ver o texto? Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Talvez você que parou o vídeo e está lendo aí na sua Bíblia acompanhando, talvez na sua Bíblia tenha escrito a Mamon, que é o Senhor das riquezas, o Deus da riqueza dentro de uma cultura pagã, né? Então, o que ele está dizendo, na verdade, é que o nosso coração, ele não está dizendo que nós não podemos ter riquezas. O que ele está dizendo é que nós não podemos fazer de coisas como a riqueza, por exemplo, o Deus que domina o nosso coração. O nosso coração é um altar, e esse altar pertence ao nosso Salvador. E o nosso Salvador é Jesus Cristo, e é Ele que precisa dominar o nosso coração e o nosso altar, certo? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso coração, com aquilo que nós colocamos como algo de valor no nosso coração. Sejam as amizades, sejam os interesses, os planos, os projetos, sejam as metas de vida. Tudo isso precisa ser balizado pela palavra de Deus, para que não se torne um Senhor disputando com o verdadeiro Senhor da nossa salvação. Amém? Conforme esse texto nos ensina, para seguir a Jesus precisamos renunciar a qualquer consagração anterior, seja a algum santo ou guia, né, tão comuns das tradições idólatras de nosso país, seja a qualquer outra coisa que tenha orientado a sua vida até agora e que frontalmente se opõe à vontade de Deus, como busca pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, por exemplo, né? Essas coisas, por exemplo. Consagre toda a sua vida voluntariamente ao Senhor Jesus. Você pode entregar-se a Jesus Cristo e ser uma nova criatura, um crente, um servo de Deus. E se por acaso você cair em tentação, saiba que Jesus jamais despreza os seus servos. Veremos isso na próxima lição, em nome de Jesus. Amém? Podemos ver então que precisamos de arrependimento, de crer no Senhor, confessá-lo em nossas vidas. Deus abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus.